Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mais um vídeo, né? Assim, agradecendo ao Senhor, ao nosso Cristo ressuscitado, por mais este privilégio, não é? De estarmos aqui passando algo de aprendizado para vocês e também aprendendo com vocês, né? Porque os comentários, né? Assim, as interrogações, tudo isso é importante para a gente. Então, vamos dar continuidade, né, a este estudo, falando da regeneração do homem e um estudo longo, não é isso? Que a gente vem há muito tempo, o irmão Van explicando, mas é de grande importância. A gente vê que hoje a sociedade está muito acostumada com o TikTok, não é? O TikTok da vida agora é tudo muito rápido, tudo muito, assim, até a alimentação, não é isso? Tudo muito rápido e com isso só traz problemas. E quando se trata de um estudo, não tem condições de ser TikTok, a nível TikTok, não é? É um estudo, então deve ter um pouco mais de calma e desde já chamar meu esposo para a gente começar mais uma bênção. Amém, meu amor? Isso. Vamos lá, querido. Graças, paz, irmãos. Bendito seja o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o nosso eterno Senhor e Salvador. Bendito seja Ele, o nome dEle, e tudo seja para a glória dEle. Amém. Sou o seu irmão Van aqui e nós vamos dar continuidade. Cada vez o estudo está ficando mais aprimorado, mais esclarecido, mais estamos trazendo mais luz, mais revelação, irmã Luciana, né, sobre este tema aqui, de grande importância. Cadê minha canetinha, minha caneta? Deu uma caneta para você agora. Isso. Então, você vai, a gente vai ler isso aqui, está aqui ó, na carta de Tito, né? Capítulo 3, versículo de número 5. Tem algumas recomendações, irmã Luciana, logo de início? Só, como sempre, no início, no final do vídeo, né? Pedir a você que continue a compartilhar estes vídeos, não é? Então, assim, também, ó, o joinha. Isso, e não deixem, não é, de dar os seus comentários. E respondendo, irmão Van, viu? Ao irmão Xoxa, o irmão Xoxa pode ver os vídeos que ele já terá a resposta. Amém. Né, do comentário que ele fez. Irmão Xoxa, abraço, muito irmão. Importante, tá, irmão Xoxa? Pode ir tirando lá suas conclusões nos estudos que estão sendo feitos aqui, que o irmão vai entender qual é o pensamento, tá bom? Então, vimos os seus versículos, os textos, um por um. E só nos trouxe, sabe o que, irmão Xoxa? Ainda talvez o senhor ainda não entendeu como a gente, né? Mas só reforça o que está sendo explicado aqui. Verdade. Tá? Então, naquela passagem onde Paulo falava que não seja carnais, não é? Lá embaixo, no último versículo, o irmão vai ver que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, não é isso? Coríntios. Pronto. Então o irmão vai ver que estava falando para... Coríntios, capítulo 3. Isso, 3, justamente. A gente leu capítulo e versículo de cada livro que o irmão citou. Irmão Xoxa, muito bom. Muito bom, que viu? Isso nos está dando mais prazer de examinar melhor, com mais cuidado. Obrigado por teus comentários, tua participação, sempre bem-vindo. O irmão Valdemir também. Eu vi até um debatezinho de dois. Muito bom, muito gostoso. Parabéns a todos. Né, que seja tudo para a glória de Deus e que possamos crescer juntos em nome de Jesus para a glória de Deus. Vamos lá, né, irmão? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui. Né? Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nós vamos ver isto aqui,
que a humanidade em Adão, eu falei uma coisa muito interessante, irmã Luciana, no estudo passado. Eu disse que é impossível, depois de Adão e Eva, depois da queda, que a Bíblia ela caracteriza Adão como o autor da queda e isenta Eva, né? Mas Paulo diz que Eva enganou Adão, enganou seu marido, assim como Eva, né, enganou seu marido e tal. Então lá em Coríntios, mas uma coisa que eu falei e que depois eu fiquei meditando, eu disse que hoje em dia a gente vê muito dentro da religião, principalmente a que a gente fez parte, a religião evangélica, passamos quase 30 anos, né, lá dentro, focado. E eles ensinam que você precisa se regenerar, você precisa ser renovado no Espírito, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, faz de tudo, faz fogueira não sei de quê, faz busca do monte, busca do Espírito Santo, jejum, oração, corrente, não sei de quê. Mas tudo isto é obras de tolo. Por quê? Porque é impossível que o homem seja isso aqui, que ele mesmo aconteça nisso, que ele possa fazer isso aqui, regenerar. Isto é uma impossibilidade, é impossível o homem se regenerar por si só. É impossível que o homem seja renovado no espírito por si só. Por quê? Porque uma vez que Adão caiu, toda a raça humana mergulhou em Adão. Adão, a raça humana, representa hoje Adão caído. A humanidade caída, degenerada. Também, irmã Luciana, é impossível que o homem possa se degenerar. Ou seja, é impossível que o homem venha ficar em um estado de depravação total. Por quê? Porque uma vez Adão caiu, toda a raça humana caiu junto com Adão. Isso. Então, perceba esses dois lados, que a impossibilidade do homem se depravar, de novo, não se depravar mais, porque uma vez depravado, né, até a cruz, os eleitos, predestinados, os escolhidos foram regenerados na cruz. E uma vez o homem regenerado, meu irmão, ele não tem mais o que fazer, né, para se regenerar, para nascer de novo. Outra coisa, outra palavrinha também, que regeneração aqui é o nascer de novo. Então, nós vamos dar continuidade nisto aqui para que a gente possa entender 1 João, capítulo 5, versículo de número 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Mas eu quero, irmã Luciana, nós vamos ler aqui, nessas algumas versões, eu gostaria que a irmã lesse, por favor, né, na King James atualizada, esta mesma passagem de Tito 3:5. Vamos ler. Então deixa eu ir para cá, né? Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Eu não sei se a senhora está ali na frente ali do versículo. Estou mesmo. Se a senhora for um pouquinho mais para trás, dá para... Deixa eu ver aqui, viu, irmão? Só um instante. É o espaço que a gente então, tem quer que eu leia melhor? Aqui dá melhor. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá vendo que maravilha? Que versão abençoada essa também. Também temos essa aqui, irmã Luciana, a internacional. Vamos lá. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Eu acredito que essa foi do vídeo passado. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E mais uma, irmã Luciana, essa daqui. Não, aí a gente volta para essa daqui, né? Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia, ele nos salvou, perdão, e aqui ele nos lavou para remover nossos pecados. Para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Isso. Então, irmão,
essa regeneração, agora eu vou ter que voltar para cá, para a gente entender aqui melhor, na Fiel, Corrigida Fiel, aqui, esta regeneração aqui, ó, né, que mal entendida até mesmo por muitos irmãos na graça, irmã Luciana. Não entendem, né, ainda que a regeneração foi feita, é como se fosse feita uma transformação, uma mudança na mente. É aquele que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ver o que é que diz Paulo. O que houve foi isso aqui. A regeneração é isso aqui, irmã Luciana. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Renovação do vosso entendimento. Então a regeneração, ela trouxe, irmã Luciana, essa renovação de um entendimento espiritual. Ou seja, o evangelho que Paulo pregava era o regenerado, ele se alimenta do evangelho da graça, do evangelho puro, do evangelho sem obras da lei, do evangelho que produz um crescimento espiritual. Então esse entendimento foi e é para os regenerados, os nascidos de novo. Aí você vem aqui, então agora de onde vem, né? Então esse regenerado, aí por que tudo isso? Para que os regenerados, só para a gente lembrar, eles não são mais tocados pelo mal. O mal não consegue mais atingir, porque eles foram renovados no entendimento. Eles foram regenerados, nasceram de novo. Então, este mal aqui, irmã Luciana, de 1 João, capítulo 5, versículo 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, regenerado, nascido de novo, não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, o regenerado, este maligno aqui, não lhe toca. Então, eu fiz uma pergunta, a gente deixou uma pergunta no vídeo passado, que diz, de onde procede, de onde vem todo mal na vida do homem, né, que permanece na vida do homem natural. É bom salientar e é bom falar para você que o homem, Paulo apresenta, Jesus apresenta, a Bíblia apresenta, que não é Paulo, não. A própria Bíblia, né, Jesus, Paulo, Pedro, os apóstolos, eles apresentam o homem de duas formas. O homem de uma natureza carnal e o homem de uma natureza espiritual, né? Não tem como fugir disso, não né? Não. Justo, irmão. Aí diz assim, então quer dizer que o homem é igual a pessoa que nunca conheceu, não tem conhecimento de Deus? Sim. Sim. Exatamente. Não é? Mas assim, acontece que o salvo, o cristão, vamos dizer, ele é regenerado. Exato, né? Correto. Ele é regenerado. Então, as ações carnais dele, é isso que eu acredito, irmão Van, que é a dificuldade do irmão Xoxa e de alguns irmãos também. Porque eu também pensava assim, né? Então eu não sabia dividir essas coisas. O homem natural, ele continua com os seus desejos carnais, né? Cristão, crente. Isso. Né? Regenerado. Viu? Respondendo aqui lavado, já. Lavado, remido. Nascido de novo. Isso. Né? Então, continua assim. Respondendo o questionamento do nosso irmão Xoxa Silva, eu tinha esse pensamento. Foi quando eu falei em alguns vídeos passados, quando o irmão trouxe pra gente, né, o Evangelho da Graça, e ele disse, na época eu missionária, meu esposo pastor, e ele falou, refrisando aqui, ele disse, missionária, a senhora sabia que a senhora não tem pecado? Que nós não temos pecado? Então aquilo eu disse, como assim? Ele disse, não temos pecado.
E eu disse, meu filho, cuidado que esse negócio não está certo. Porque a religião evangélica, irmão Xoxa, e os outros irmãos que estão nos vendo, né? Então, eles nos levaram a crer que o crente, mesmo sendo, né, regenerado, mesmo tendo, né, Cristo tendo feito todo o sacrifício, chegado até nós, pecamos e perdemos a salvação. Correto. Né? Verdade. Então, o pastor que era da minha mãe, ele dizia que o crente, quando saía da igreja, ele estava vulnerável ao inferno. Então, quando ele voltava para a igreja dele, tinha que fazer uma renovação de aliança com Deus, porque senão ia para o inferno. Então, assim, são pensamentos que na graça não cabe. Não cabe. É regenerado? É regenerado. Correto. Agora, a atitude e ações carnais do homem natural continuam. Com certeza. O que Paulo ensina, irmãos, é que a gente tem que lidar com isso. Justo. Resumindo em miúdos, é que Paulo, ele traz assim, olha, busca conhecer, né, mais de Deus, para que você não ceda a essa coisa violenta que anda assim, ó. Que é a natureza carnal. A natureza carnal, ela anda travada, porque ela quer a carne por si ao declínio, né? Trazer, mas é crente. Olha, o versículo mais forte, se meu esposo pudesse colocar aquele, o rapaz que desejou a madrasta, né? Irmãos, por aí você tira que, olha só, analisa esse texto, né, do rapaz que desejou a esposa, a sua madrasta, né, a esposa do seu pai. Olha. Quer que eu leia? Por favor. Leia. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Sim. 2. Essa fornicação aqui, qualquer dia desse a gente vai trazer um vídeo, viu? O que quer dizer isso aqui, ó, que na igreja evangélica, fornicação é andar amigado, né? Então não tem nada a ver, viu? Isso aqui não tem nada a ver com isso. Então, 2. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vamos lá, você vai vendo o texto. Analisa. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente o que tal ato praticou. Agora, é bom porque tira todas as dúvidas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos lá. Seja este tal entregue a Satanás. Este tal, o rapaz, viu? Que tal ato praticava, né? Seja entregue a Satanás para destruição da carne, isso, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se você analisar isso aqui, olha bem, Paulo estava falando, né? Ele entrega a Satanás. Esse Satanás aqui, a gente já entende, né, irmão Van, que não tem nada a ver com anjo, né? Eram os fortes desejos da carne dele, né, que deixasse que ele fosse destruído pela carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, irmãos, esse rapaz, ele era um salvo. Com certeza. As atitudes da carne dele, Paulo disse, olha, deixa ele se desgraçar aí né, por tal atitude que no nosso meio isso não pode ter, né? Isso é um mau exemplo. Exato. Né? E aqui, Luciana, mostra as duas naturezas. Sim. A natureza carnal, aqui, né? E a natureza do Espírito, que seja salvo o Espírito dele. Não tem como que foi fugir, regenerado. Que foi regenerado, não tem como fugir. Isso prova, irmãos. Então aqui, ó, quem vivia, né, ou vive na destruição da carne, de maneira nenhuma pode ser salvo. É. Não é? Correto. Mas aqui o espírito desse moço
foi salvo. Correto. Então, irmão, responde tudo. Não adianta escacaviar, não adianta... Mas não, crente, né? Ele não pode pecar. Que história é essa? Né? O pecado, o que foi regenerado, não existe mais para o cristão. Correto. Né? Mas a não existe carne, mais acusação da lei. De maneira nenhuma. Né? Para Israel. A lei foi dada a Israel, ao povo de Israel. A lei condenava lá. Isso. Mas como Paulo diz em Romanos, capítulo 3, versículo 9 e 10, que toda a humanidade estava debaixo, mergulhada do pecado que é poderoso, deste mal, então atingiu toda a raça humana. Crente, não crente, judeu, gentil, todos estavam mergulhados no pecado. Então, irmão Luciano, muito bem lembrado aqui, né, que seja entregue a este Satanás, né, que era o inimigo dele, que era o quê? A carne. Satanás para a destruição da sua carne. Esse Satanás aqui são todos os desejos ardentes que a carne desenfreada pode obter para a destruição dela. Entendeu? Mas o espírito desse moço salva. Correto. Então, olha, indiscutível. Né? Isso aí, né, irmão Van? Exato. Vamos lá, meu filho? Vamos lá. Então, temos um tempinho ainda? Temos. Então, de onde vem, já que está nesse texto, irmãos, vamos aproveitar ele, de onde vem esse desejo aqui, ó, né, de destruição, né, esse desejo da carne que chega a destruir, né, a natureza física, a natureza humana, né? Então, de onde vem, de onde procede isso? Eu posso falar mais alguma coisa que é muito rico esse texto? Quiser usar uma canetinha, muito bom. Sim, não, amor, tá bom. Aqui, olha, sobre essa destruição da carne, a gente não está fazendo apologia de que o cristão ele deve estar fazendo, né, atos, né, que venham lhe prejudicar. Exatamente. Porque é o seguinte, irmãos, esse rapaz, eles tiraram do meio da igreja, né? Ele foi tirado do meio da igreja. Então ele foi para o mundão, para a desgraça da carne. Então assim, se na nossa lei no Brasil, né? Então eu sou cristão, então eu vou ali roubar um saco de leite para dar de comida ao meu filho, porque eu sou salvo, não vai ter problema. Vai roubar, você vai preso. Exatamente. Né? Infrinja, vá, pegue seu carro e saia e passe da velocidade para você ver se a multa não chega na tua casa. Então, assim, são coisas que você vai pagar por isso. Né? Juro. Foi o que aconteceu com ele. Aconteceu com ele. Então, assim, são coisas que você, se você fizer, vai matar alguém? Vai. Vai matar, vai lá fazer o que você quer fazer, porém, sua consequência vai acontecer. Então assim, mas é um regenerado, e agora? Matou Davi, né? Então a gente outros, e esse povo foi tudo para o inferno? De maneira nenhuma. Os dois lados, né, irmã Luciana? De que ninguém está fazendo apologia aqui para você sair por aí roubando, matando, mentindo, enganando. A gente está mostrando as possibilidades, a gente está mostrando a realidade da coisa. Correto. Que ninguém aqui é super-herói. Exatamente. Ninguém está aqui com asinha assim, ó, voando, não, viu? Exatamente. Existe Paulo, todas as cartas de Paulo, ele arremete o crente a andar, a buscar as coisas de Deus, para que não venha sofrer com a consequência da carne. Exatamente. Né? E o outro lado é que existe, irmão, existe. Você pode dizer que não, que Jesus salvou o corpo, que Jesus salvou a carne, que Jesus santificou corpo, alma e espírito, mas existe este lado aqui, ó, ao lado da carne, da natureza humana, que ela não se rende, não se converte. Os impulsos da carne é para o pecado, é para a desgraça, é para usufruir, a carne só quer a participar das coisas do mundo, né? Daquilo que ele dá prazer carnal. E isto, ela é atraída. Vamos já falar sobre isso? Quem fala isso é Tiago. Ela é atraída, o mal atrai as coisas do mundo e depois isso vem a consequência. E a consequência, depois da prática do pecado, vem isso aqui, ó, destruição da carne.
Então, irmão, uma atitude, vamos dizer, está lá a família num assalto. Chega o assaltante com a arma em punho, coloca na cabeça de um filho. Se o pai tiver uma oportunidade, o que é que ele vai fazer com aquela arma? Ele vai botar na cabeça do bandido. com certeza. Ele vai matá-lo. Mas se for pela lei, é condenado. Você não faria isso. Não é não? Você que é da graça, você não faria isso. Isso. Né? Se chegasse um bandido de alta periculosidade, entrasse na sua casa de noite e fosse lá, visse a sua esposa, sua filha de 16, de 15 anos, de 12 anos, de 10 anos, e o camarada fosse lá ter um ato sexual com a sua filha. E você, com toda a possibilidade de desmaiar o cara, de ferir o cara, de neutralizá-lo, você não vai fazer isso. Não. Ou de pegar algo e acabar com ele. Justo. Não, você ia deixar ele praticar e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Você ia fazer isso? Eu não faria isso, não. Isso. Eu tomava uma atitude. Eu ia lá e eu derrubava ele primeiro. Se eu não pudesse... Se eu não pudesse matar... Mas não pode não. Mano. Não pode não. Posso perder minha salvação. Não, olha só, né? É o que a religião ensina. Então, existe esse lado, meu irmão. Existe essa possibilidade. A carne, ela não se rende. Ela só vai se render à morte. Claro. Para a destruição da carne. Até o irmão citou o capítulo que ele deixou. Lá embaixo, quando fala, né? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, existe duas situações ali. Exatamente. Não tem para onde correr, não tem. Então, meu amado e querido irmão e irmã aqui do canal Metanoia da Graça, né? De onde provém este mal? De onde provém isto aqui, olha? Isto aqui, 1 João 5, 18, aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e o maligno não lhe toca. De onde vem este mal aqui? Que não é Satanás, não é diabo, não é anjo caído, Lúcifer, não é, esqueça isso. De onde vem este mal aqui? De onde procede isto? É isso que a gente tem que descobrir. Agora, a teologia, né, e fala da regeneração, né, quem não foi regenerado, ele tem aqueles... eles não conseguem dominar, na verdade, os impulsos da carne. Agora, irmã Luciana, voltando lá para Tito, que a nossa conversa é aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5. Nossa conversa tem sido com Tito. Regeneração. Já falamos algumas coisas, vamos nos aprofundar mais um pouco. Então, regeneração aqui, esta palavrinha aqui, ó, regeneração. Deus regenerou o que tinha sido degenerado. Degenerados em Adão, regenerados em Cristo. Então Deus fez esta obra de regenerar a sua igreja, seu povo, seus eleitos, seus escolhidos. Aonde? Na cruz do Calvário. Então todo crente, irmã Luciana, todo cristão, todo salvo, ele já nasce regenerado. Sim. Não vai fazer nada, você não vai subir monte, não vai jejuar, não vai dar dízimo. Nada disso serve na nova aliança, no novo pacto, depois da cruz. Porque você já nasce regenerado e renovado no Espírito Santo. Isso. Então, regenerado, Deus fez esta obra, né, de regeneração na vida do seu povo. E degenerado, que é o contrário disso aqui, degenerado em Adão, no pecado, que passou a um estado ou condição inferior. Adão, que tinha uma condição superior antes do pecado, depois do pecado, Adão passou a ter, a um estado ou uma condição inferior, deturpado, corrompido, pervertido, decaído, depravado. Em outras palavras, Adão passou a ser um morto espiritualmente ou moralmente, e isto a Bíblia chama de degeneração. Em Adão, depois da queda, degenerado. Correto, irmã Luciana? Sim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, vá. Então,
antes da queda ou antes da degeneração, nenhum homem, aquilo que eu falei, irmã Luciana, nenhum homem depois de Adão pode se degenerar, porque ele já nasceu depravado, ele já nasceu em pecado, ele já nasceu cego, ele já nasceu morto espiritual. Toda a raça humana depois de Adão. Também nenhum homem pode se regenerar por si só. Por quê? Porque isto é uma obra de Cristo que foi feita na cruz do Calvário. Certo? Exatamente. Aqui. Então, degenerado, os únicos que foram degenerados foram Adão e Eva, e daí para frente todo ser humano já nasce degenerado, ou, em outras palavras, ou morto moralmente, caído moralmente, sem apagado, né, seu espírito, sua alma apagada das coisas de Deus. Adão e Eva, antes da queda, ou antes da degeneração ou da morte espiritual ou moral, viviam em plena harmonia espiritual e moral consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Você sabia disso? Então, no próximo vídeo, irmã Luciana, eu vou falar sobre logo após a queda de Adão. Eu vou trazer à sua memória o que houve, e isto chama-se degeneração. E depois eu vou falar sobre a regeneração. Degeneração, regeneração, certo? Degeneração, queda, regeneração, levantar. Degeneração, depravação, pecado, prazer carnal. Regeneração moral, espiritual, céu. Degeneração é o mesmo que dizer assim, ó, morte espiritual. Regeneração, um renascer no espírito através da cruz de Cristo. Então, dá o like. Se inscreva no canal, Tá muito devagar aí a inscrição, tá, irmã Luciana? Tá devagar demais. Como é que um vídeo que tem quase 1.200 visualizações e a gente não tem 500 inscritos no canal, irmã Luciana? O que está acontecendo? Esperar para acontecer. Deus abençoe a todos. Quando eu for ali desligar, né, fica aqui com os últimos recadinhos da irmã Luciana e ajuda aqui. Deus abençoe a todos e fica na graça e na paz de Cristo. Próximo estudo, eu vou trazer aqui o que aconteceu com Adão e como a Bíblia chama a queda de Adão. Amém? Paz a todos. Glória a Deus. Amém, queridos e amados irmãos. Uma bênção, não é? Muito esclarecedor. Todo esse estudo é necessário, né? Muito necessário para que venhamos tirar as dúvidas, não é isso? Então, isso não quer dizer que você vai acreditar como a gente acredita, né? Não. Porém, você tem que ver como a gente acredita e o que a gente tem visto, viu? Na real, como está escrito, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e no próximo vídeo, tá? Esteja aqui com a gente, tá bom? Nos comentários, dando like, compartilhando, se inscrevendo, porque este canal cresce para a glória de Deus. Então, grande abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Graça e paz, irmãos!